A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Foi essa letra que ela me ensinava e foi que decorou em minha memória. Eu era criança, minha mãe pelejava, comprava livro para mim e eu não conseguia aprender o que ela me ensinava, nunca aprendi. E o meu irmão mais novo já aprendia, eu nunca tive memória para aprender a ler, aprender a estudar. A minha mãe, ela aprendeu a ler por causa que ela foi criada com os brancos sabiam a leitura, me ensinou a ela. Mas eu nunca tinha visto falar em escola, em professora, nunca vi falar. Aí cresci assim, que o que eu vim aprender foi fazer remédios com as ervas, fazer parto, né? E até hoje eu não tenho vontade de aprender a ler, que dessa idade que eu estou ainda aprende, mas eu não tenho vontade de aprender estudar. O meu estudo são as ervas. Daqui é o quiaiô cravo. Esse mato aqui é muito bom para fazer chá quando a pessoa está gripada. Faz o chá bem forte. E também um chá dessa erva para a gente comer com aipim cozinhado. É muito gostoso. Ai, Maria, vocês bebem que não querem nem parar mais de beber. E comendo aipim. Nosso Pataxó, né, há muitos anos a gente veio assim, sofrendo, né, a rejeição, o preconceito, a discriminação. Muitas vezes até tivemos que negar a nossa identidade enquanto índio para poder a gente não ser massacrado, para a gente poder permanecer vivo. Porque se a gente continuasse, com certeza hoje já não existia mais Pataxó nessa região. A gente ainda vivenciava, né, um pouco da nossa cultura, a gente ouvia ainda os mais velhos falando um pouco da língua. Só que naquela época, por a gente não saber ler nem escrever, a gente não tinha como registrar, não tinha como escrever. Só mesmo os conhecimentos passados oralmente. E a gente tinha uma língua, né? E a nossa língua não estava morta, só estava adormecida. A gente precisava voltar novamente, né, vivenciar tudo isso. Banana, essa daqui. É pacaré. E a mangaba? Verde. A jaqueira está nesse mesmo processo, né, de recuperação, né, como o patiorrã. O que hoje nós fazemos aqui, né, é um trabalho de estar aí buscando, né, toda a cultura Pataxó para que a gente possa aqui estar vivenciando, passando para o jovem, né, todos esses conhecimentos para não deixar morrer. Solta. Aí, ó, que ela foi longe, viu? Você viu? Rapaz, tá forte. Vai tirar, viu? Ó, aí você prende o dedo. Prendeu? Viu? Aí você vem aqui, ó. Vai tirar. Assim, ó. Faz assim. Ah, não. Isso. Aí, ó. Então o patiorrã, né, o projeto nasceu aqui dentro da aldeia, né? Foi um sonho da gente de poder um dia voltar a falar nossa língua e que essa língua ela fosse
levado para todas as outras aldeias também. Aí você vai dar um maracá. A gente pisa de novo lá e a gente pisa de novo aqui Não, e vai pra lá. não, vocês vão correndo, pisa na corda e volta. Então hoje o que a Jaqueira vem fazendo, né, é estar preparando esses jovens para que mais tarde eles venham continuando com a cultura viva do povo Pataxó. Quando vai ganhar, mano? Eu sou Cauã, estudo aqui na escola indígena e hoje eu trouxe uma pedra do sol. Eu achei ela no mato aí, ela tava brilhando aí, meu pai achou, pegou ela e me deu pro meu uso, aí eu fiquei usando. Hayuquan de Arrochomop, Taptatometou e Cartenig, Calpetou Cortume Aciratana, Ran Pataxó. Eu sou considerado hoje o mais novo cacique, né, do povo Pataxó. Nasci em Coroa Vermelha e já é uma comunidade urbanizada, né? Já tive uma infância diferente, né? Conhecendo costumes de hábitos diferentes. Mas o que sempre me ligava mesmo era eu conhecer a minha cultura. Eu achava que eu estava dentro de um mundo que não era meu. Então eu tive esse privilégio de vir para a reserva, né, desde pequeno, participar do projeto da reserva, junto com meus pais, junto com outros parentes também que deram início. Hoje esses jovens que começaram esse trabalho retornaram para a Coroa Vermelha com outro olhar. Criaram uma escola dentro de Coroa Vermelha, uma escola indígena. Hoje ela também é considerada uma das melhores escolas, que inclusive é municipal e estadual, né? E hoje o jovem, as crianças já podem permanecer dentro da própria escola indígena, né? Ela não vai perder ali de conhecer a sua história, porque esses jovens que estavam aqui, eles retornaram e hoje são professores dentro de Coroa Vermelha. Eu sei tudo da escola Coroa Vermelha. Quando alguma pessoa vai para algum lugar, às vezes eu sigo. É ali no buraco. Aí eu descubro tudo. Moço, geladinho de quê? Tem de uva, sabor de groselha, sabor de fruta e morango com leite. Aqui na escola indígena Pataxó de Coroa Vermelha tem um lugar escondido da moça do buraco, que ela vende geladinho, salgadinho, vende muitas coisas também. Kitoki é, Guarachechemangue, Murici, Patichá, Murici, Petoim de Rio, Murici. Mesmo hoje eu sendo cacique na reserva da Jaqueira, a minha maior realização ainda é ser um professor de Patiorã. A criança ou o jovem, ele
por fato de estar na escola, ele acaba deixando a sua cultura. Então, quando a escola veio para dentro da comunidade, a gente não queria que essa escola viesse com essa visão, né? Que viesse com o objetivo de fortalecer, de trabalhar a nossa educação diferenciada. E o nosso fator mais principal foi que nós mesmos, indígenas, pudéssemos ser os professores, né? E o professor de Patiorrão, ele tem esse papel de ser um pesquisador. Né? Ao mesmo tempo, ele absorve, né, conhecimento que tem relacionado ao seu povo, e ao mesmo tempo a gente absorve também conhecimentos que nós compartilhamos com outros povos indígenas. Meu nome é Ubiranã, sou da etnia Pataxó, moro na aldeia Coroa Vermelha. Esse aqui é meu ambiente de trabalho, onde eu recebo nossos visitantes na nossa cultura. Moramos numa aldeia, uma das maiores aldeias urbanizadas do Brasil, nesse ambiente que é onde tem índio, brancos e negros. E aqui eu estou na mão com a zarabatana. A zarabatana é uma das armas silenciosas que o índio usava para caça. Micai, né? Faca ou machados também. Era de pedra para caçada. Isso aqui são pedras antigas. Os mais velhos falam que são pedras de raios. Quando o raio batia na terra e se transformava em outras espécies de pedra. Eu chamava pedra de raio. Mas aí com o tempo também a gente usou para guerra. Guerras de muitos invasores e guerras também, e às vezes até de índios com índio. Isso aqui é o tacape. É feito da madeira do pati, do coqueiro. A gente fazia as grandes para bacuar o mucuçui, pegar o peixe. Sou morador da Reserva da Jaqueira, tenho 19 anos. Hoje eu faço o nível superior, no curso de licenciatura em Química no Instituto Federal da Bahia, campus Porto Seguro. A Química está no nosso dia a dia, né? E aí me veio essa ideia de estar estudando a licenciatura em Química. No caso, para mim estar dando aula dentro de uma comunidade indígena, né? Estar atuando dentro da minha própria comunidade. Lembrando-se que eu fui o primeiro indígena, né? Estar cursando lá o curso de licenciatura em Química. Na minha turma não tem nenhum indígena, os amigos, né, os colegas lá da universidade tratam super bem, já acostumou, gosta muito. Né, e quando eles me veem pintado ou qualquer traje indígena, eles ficam totalmente impressionados. O genipapo é uma coisa mundial para os nossos povos indígenas. Ele utiliza a tinta, né, do genipapo para fazer as suas pinturas. E isso eu achei muito importante pela questão da fixação que o genipapo fixa na nossa pele. E dele durar 15, 20 dias, né, dependente de como estiver o genipapo. E assim, se você chegar para o mais velho, né, que foi como minhas pesquisas que eu tive com os mais velhos, porque o genipapo, né, dura. Aí eles falam, né, que se nós suar, o genipapo ele fica, né, esse tanto de tempo. Mas assim, para mim isso não bastava, né? No mundo acadêmico não seria uma resposta adequada, né? Então assim, para mim eu queria mais a fundo e isso eu vou estar estudando muito mais, né? Para estar contribuindo, né, junto com o pajé. O pajé, ele é o líder espiritual, ele é o nosso médico e ele usa, né, suas ervas, né? Ele mexe com química sem ao menos, né, saber que isso seria química, né? Eu incenso, Deus menino. Eu incenso, Deus menino, eu incenso. O incenso foi Jesus que abençoou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Oi, meu nome é Elmira, eu sou pajé de Nova Coroa. Meu nome indígena é Tandara, significa enviar. Enviar é tipo assim um nome, tipo assim, você não vai mexer no celular? Aí você envia alguma coisa de importante. Também vou falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho como é que eu fui. Minha mãe,
Ela é indígena, Pataxó, de coroa vermelha. Ela é índia, muito índia mesmo, daquela natural. Ela não deixa eu fazer o menos que eu quero, não deixa mesmo. Subi em cima do pé de árvore e fiquei chorando. Aí teve uma mulher que pelo menos só me chamou só. Aí eu fui lá na casa de Rita. Quando eu fui, ela estava desmaiada lá no chão. E eu falei, o que aconteceu? Aí ela disse bem assim, ó. Uma mulher que estava do lado, ela falou bem assim, ó. Almira, eu acho que Rita, ela morreu. Aí chamou até o Miele lá para ver o que teve lá com ela lá. E eu fui de novo, peguei várias folhas que eu precisava, pôr a mão na cabeça dela e comecei a orar. Na primeira folha que eu orei nela, aqui ela respirou. E ela começou a respirar. Ela acordou em um piscar de olho. E também, eu sei, tipo assim, eu sou loura, sou galega, mas eu sou índia, pelo menos eu sou índia. Todos falam bem assim, ai, a Almira não é índia, a Almira não é índia. Eu sei que eu sou índia, eu sei, todo mundo fala bem assim que eu não sou índia, que eu sou galega, que eu sou tudo. Mas aqui no fundo do meu coração, eu sei que eu sou índia, meu sangue, tipo assim, ó, ele às vezes é bom, ele às vezes é ruim. Por mal ruim, por mal bem. Eu salvo todas as pessoas, os turistas. Todo mundo ficou indignado lá na frente. Falou, nossa, aquela menina, ela é legal. Quando eu era criança, aí teve o fogo de 51. Aí foi quando um dia chuvoso, chegou um bocado de índio descendo a ladeira lá da casa da minha mãe. Aí minha mãe mandou eu pegar água, mas meu irmão, aí foi quando nós vimos tiro. Eu digo, Miliano, tem gente atirando lá na suia. Meu irmão disse, não, isso é polícia que está atirando. Eu digo, polícia? Ele disse, sim. Eu não sei como foi que ele teve essa ideia de dizer que era a polícia, né? Cadê as mesclas? Aí nós corrimos, entramos dentro do mato e esse sempre continuou atirando. Aí nós corrimos, caiu, entrou dentro do cacaueiro. Aí foi quando nós saímos na farinheira do meu tio. Quando eu fui botando a cara, pensando que não tivesse ninguém, eles com o revólver em cima. Bota a cara, queria atirar na gente. Eu caí para trás e saí de 4 pés. Gente, a mulher cortada a cabeça, escorrendo sangue pela cabeça aí. Cadê o forte? Aí foi quando chegou minha mãe atrás de nós e nós escondidos, debaixo da cama, enrolado de coberta. Aí ela disse, Maria, vem pra cá, minha filha. Eu digo, mãe, e as polícias? Não, minha filha, aqui quem tá aqui é Mané Cabecinha e compadre Sebastião. Aí eu entrei dentro de casa, tava um bocado de gente por debaixo do fogão, outro dentro do quarto, tudo amarrado. Tinha uma mulher chamada Maria Ruiva e o homem chamava, parece que era um tanto Cambaleão, era uma coisa dessa aí, que eu não tenho a lembrança do nome dele, né? Cambaleão, era, sei lá. Aí a velhinha de 4 pés e botava ele para montar na pobrezinha da véia. E ainda botava um pau no caneco da véia. Pois é. Aí quando a velha cansava, chegava, tirava a velha e botava o velho de 4 pés e a velha montava. De noite eles ajuntaram fogo e aí fazia, elas forçava as mulheres que estavam com barrigão, esquentar bem a barriga
na quintura do fogo, que era para perder aquela criança, para poder se apoderar das pobrezinhas, com barrigão, que perdia a criança, eles iam se apoderar delas, né? E matava as crianças, jogava as criancinhas na água pé, vivo, para lá, para morrer, para o urubu comer. Morria índio também. Aí foi muito doído umas coisas dessas, né? E aí foi assim que foi o negócio. É uma tristeza, né? Meu nome é Alauê e eu sou da Aldeia Mãe, Aldeia Barra Velha. Ela recebe o nome de Aldeia Mãe por causa desses 3 traços. O traço do meio quer dizer a nossa aldeia Barra Velha. E as outras 2 são as demais aldeias pataxós que tem em torno da nossa região do extremo sul da Bahia. Isso aqui é um dente de unha de tamanduá-bandeira. É quando eu vou pra mata, quando eu vou com meu tio, que ele é caçador. Eu vou junto com esse, para pedir proteção na mata. A gente tem a pedra no rins, né? E o peixe ele tem uma pedra na cabeça, que é essa daqui. A história dessa pena foi a primeira vez quando eu fui na Joacema, que é um lugar sagrado para todos nós daqui. A Joacema fica a cerca de 10 quilômetros de onde a gente está. Só de ida, de volta é mais 10, eu voltando andando. E a primeira vez que eu cheguei lá, eu conheci um cidadão lá que cria uma arara. Aí ele soltou. Aí na hora que ela passou no alto por mim, ela soltou essa pena, a pena do meio do rabo. Aí eu peguei e guardei até hoje. Aqui tem um apito nasal, que a gente usa para chamar os animais, né, quando a gente vai caçar. E aqui eu faço meus timberos, meus cachimbos. Ele é feito para limpar espiritualmente e mentalmente a gente. Tem a erva da aruanda e a resina da mescla. São ervas sagradas, que a gente usa para defumação e para fumar também. E agora a gente vai fumar. Meu nome é Turi, sou da etnia Pataxó, da aldeia Barra Velha. Antigamente aqui na aldeia existia um regime onde os adolescentes não podiam ter contato com menina, não podia ter contato com menino e vice-versa. E aconteceu um fato que a minha amiga era idêntica a mim, perfil idêntico, e me confundiram com ela, queriam fazer eu casar, daí eu não quis casar, eu tive que sair da aldeia com 15 anos. Ou eu casava ou eu saía da aldeia, aí eu preferi sair da aldeia e fui embora para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro criei uma associação chamada Mães da Maré. Esse projeto era para dar visibilidade, dar voz a quem não tinha voz. E era um projeto onde a gente acolhia os indígenas que chegavam das aldeias, não tinham onde ficar, estava deslocado, e a gente abraçava esses povos e acolhia. E fazendo encaminhamento deles para o serviço social ou até mesmo para a FUNAI. No Rio de Janeiro tive 2 filhos e, estando fora do contexto de aldeia, eduquei meus filhos dentro da cultura indígena, das 2 culturas, né, da cultura não indígena e da cultura indígena, para eles não perderem a identidade deles. Por que isso? Porque a gente vê muito lá fora os indígenas que são indígenas, mas não têm essa ligação com as aldeias. Vendo isso, eu tive o cuidado de criar meus filhos dentro da cultura. Só para poder dar para poder falar aqui, as 2, e aí cada um vai fazer uma rodada, né, que vai ser a fala, né, a parte da prática. Né? Calpetu curtume a Raoni Pataxó, me achó o pan Pataxi Mamacan Araúna Amaquiame, Arnã
arenear um pão, porreal, uim, pataxi, triocá, uim e mamacã. Anerron indiru, unche, jaá, changiru. Anerron mimoan, upan, chong. Enquanto professor, né, eu me dedico muito a passar, né, principalmente o conhecimento de base, né. Tento levar para a escola a importância do que é esse conhecimento da comunidade, né. Tento levar para eles a trajetória de luta do nosso povo, dos nossos líderes, né, a sua trajetória para poder manter aquilo que nós somos hoje, né. Quem sou eu para falar de mim, a não ser falar daqueles que já falaram por mim. Então, não adianta eu falar de mim hoje e não lembrar, né, dessa base que já foi os nossos velhos, né, que lutaram, né, que morreram, que resistiram, né, que acreditaram que isso hoje pudesse dar certo, né, que é hoje ter uma educação, né, diferenciada, uma educação respeitada, né, que a gente hoje pudesse utilizar aquilo que eles não utilizavam há anos atrás, porque não era permitido. E hoje a gente tem isso garantido, por quê? Porque eles lutaram. Meu nome é Capimbará, sou da etnia Pataxó. Eu vim da aldeia Mãe, já moro aqui há 28 anos, em Coroa Vermelha. E o meu objetivo é a natureza. O índio sempre dependeu de água e da mata verde para poder ter seu sustento. Cacau. Nas retomadas das nossas pequenas terras, está faltando conscientização para o nosso povo índio, porque eles estão cortando desordenadamente, eles estão queimando o que não é preciso, e isso me preocupa muito, porque essas plantas elas são nativas aqui. Por isso eu construí esse viveiro e do viveiro consegui fazer esse pequeno reflorestamento que você está vendo hoje aqui, que está aqui uma diversidade enorme de plantas nativas e frutíferas. Aqui é onde eu plantei cacau, eu plantei açaí, eu plantei cupuaçu, eu plantei banana, eu plantei mamão, graviola, jaca. Eu sou artesão, eu tenho que manter a minha família com o meu trabalho. Eu acordo 5 horas da manhã para poder plantar uma sementinha todos os dias no viveiro e depois eu desloco para outro trabalho para poder trazer o sustento para o próprio viveiro e a própria minha família. A minha intenção com esse projeto é estar trabalhando junto com a escola, porque podemos fazer diferença se a escola estiver participando do projeto. Porque aqui esse viveiro para mim é uma escola, porque só é eles vindo aqui que eles possam conhecer a verdade das espécies de semente. Cada uma semente dessa tem sua resistência, outra tem suas fragilidades. É importante eles estudar a vida, não só dentro da sala de aula, mas sim ele botar a mão na massa junto com a gente, que plantar sua sementinha, depois levar sua sementinha de volta, procurar reflorestar a nossa escola, que sirva de exemplo para o futuro, que é a parte de conscientização na escola, para que os alunos possam deslocar, fazer um trabalho de campo, para depois eles terem a consciência e a importância de estar plantando hoje, pensando no futuro dessas crianças que estão aí grande, nascendo, de adolescente. Então, com certeza, essa mudança só pode sair se todo mundo abraçar essa causa. Entendeu, meninos? Ainda na infância, quando fui para a escola pela primeira vez, fui rejeitada pelo simples fato de ser indígena. Fato esse que me deu a oportunidade de estudar com meu pai, que foi um grande mestre. Hoje eu vejo, depois de alguns cursos, porque eu vim perceber a importância de como ele me ensinou a ler e escrever. Então não tinha nenhum material didático e ele nos ensinou através da natureza, com pedrinhas, gravetos. Através da pintura nós sabemos quando o cacuçu é casado, quando é solteiro,
né? Assim como também as mulheres. Né? É uma forma de nos identificarmos entre nós mesmos. Meu pai tinha esse sonho de que uma das suas filhas seria professora. Tinha um certo receio. E meu pai sempre insistia. Ele tinha certeza que eu, apesar de ter 6 filhas, que eu que seria professora. Miucai, patiu, patiu, miucai, miucai, patiu, patiu, miucai, miucai, patiu, patiu, miucai, miucai, patiu, patiu, miucai, miucai, patiu, patiu. A pedida aí que tá deitando. Nas escolas indígenas o hábito era cantar, fazer o auê só durante as aulas de cultura. E eu achava isso muito pouco. Então, como coordenadora pedagógica na época, eu sugeri que todos os dias, porque assim, quando eu estudava na escola de branco, todos os dias a gente cantava o hino nacional. Então eu pensei, por que não todos os dias antes do horário da aula fazermos o nosso auê? Até porque o auê nada mais é que o fortalecimento espiritual para nós, povos indígenas. A cultura ela é praticada o dia a dia, né? Ela é desenvolvida ali no momento da família, né? Do pai, né? Que está indo para a mata, que está indo fazer o cesto, que está indo fazer o artesanato. Então ela é muito disso, né? Então se aprende no dia a dia. Que a escola ela só é apenas um parceiro para poder fortalecer isso. Mas a comunidade tem que querer. Essa maior força, né, esse instrumento de transmitir, né, de repassar, né, a nossa cultura é a fogueira. Né? A fogueira é que nos dá essa oportunidade de poder conhecer mais quem somos nós. Né? Que através da fogueira ali a gente pode, né, colocar um velho, né, uma parteira, um benzedor, e ali ele vai falar, né, transmitir, né, a toda a sua história, a sua sabedoria para nós. Não se compara, né, de um espaço, de uma sala de aula que você tem ali meia hora, 20 minutos, ou 30, 40 ou 50, né, para poder falar né, da nossa história, em comparando para a beira de uma fogueira. Você está ali sentado, concentrado, né, vendo os nossos sábios poder falar disso. Né. Aí, passados muitos dias, uma noite eu sonhei que tinha uma lua. A que vinha daqui era cheia e outra que vinha dali, nova, 2 luas. Tem como a senhora contar a história? Sim. Aí eu sonhei que pareceu 2 luas. Uma era, a de cá era do nascente era cheia e do poente era nova. Me assustei, meu marido perguntou, o que você tem da ajuda? Digo, nada, eu não falei nada para ele. E saí de lá de fora e olhei para o céu, só vi uma lua. Entrei para dentro do quarto de novo e me deitei. Quando eu fui deitando, ela apareceu de novo, aquela lua. Ela deu aquele sorriso tão lindo e representou uma moça. Ela toda vestida de branco, que a roupa dela chegava a ser meio azulada de branco que era. E eu vendo aquele raio, como que era, tudo luz, aquele raio bonito nas mãos dela, com as mãos abertas. Aí ela chegou e disse, olha, vamos terminar o nosso caos. O mundo está para se acabar, quem é de Deus já viajou, está viajando, quem for da outra parte vai ficando. E aí eu acordei e amanheci o dia contando o meu marido e contando para um bocado de gente, como até hoje eu estou contando. Como até hoje eu estou contando esse sonho para você.
Itoquerê, paxixa, corrocobó. Itoquerê, paxixa, corrocobó. Itoquerê, fica nitibaquirá. Itoquerê, fica nitibaquirá. Eu sou Acurinã Pataxó, moro aqui na aldeia do Pará, e próxima à aldeia mãe Barra Velha, que é a nossa aldeia, né? E eu moro aqui com a minha família, né? Com os meus filhos. É um prazer morar aqui na aldeia do Pará. E Taputá, Tometó, Iena, Pinató, Quigeme, Pataxó. Seja bem-vindo à nossa casa, Auere. A minha mãe, ela me falou assim: eu nasci, né, no Quigeme desse jeito, criei meus filhos todinho no Quigeme desse jeito, né, que é o de barro, né, e vou, quando o Tupã me chamar, vai ficar aqui. Então eu acredito que eu fiz esse Quigeme pensando nisso também, na questão da valorização. Antes eu aprendia com minha mãe, né, que ela dava aula para nós, era na beira do fogo, né, fazia o fogo à noite, e ali ela, meu pai, ia passar a história para nós. Mas com a preocupação de não ter escola, aí minha mãe, né, Maria Cruz e mais meu pai, aí eles já partiram para a luta, para fazer uma escola dentro da nossa comunidade, com a preocupação com nós, né, com os filhos dele e com os filhos dos nossos parentes. E hoje, né, graças a Tupã, meus filhos estudam nessa escola onde minha mãe lutou. E eu hoje sou professor, né, de cultura com muito orgulho, né, sou professor de cultura aqui na escola que minha mãe lutou para ter dentro dessa comunidade. A nossa forma de viver, a nossa forma de se alimentar, tudo eu aprendi com minha mãe e passo para meus filhos. É à noite, fazendo um fogo, né, em frente do nosso Quigeme, contando a história para meus filhos. Dar continuação a essa cultura, a essa geração do nosso povo. Eu vou contar agora a história que aconteceu no ano de 51, o que meu povo sofreu. Teve índio que sofreu, pensando que ia morrer, com a mão e pés amarrados, impedidos até de comer. Outros correram pra bem longe, pensando que estavam em paz. Quando olharam para frente, quase caíam para trás. Tinha um grupo de homens, todos estavam armados, pronto para destruir a vida daqueles coitados. Eu vou pedir o povo do Brasil inteiro para dar apoio índio, pois somos todos brasileiros. Eu vou pedir o povo do Brasil inteiro para dar apoio índio, pois somos todos brasileiros. Eu vou pedir ao povo do Brasil inteiro para dar apoio índio,
pois somos todos brasileiros. Se o índio tivesse direito, como a outra nação tem, não existia conversa de índio não querer bem ninguém. Eu vou pedir o povo do Brasil inteiro para dar apoio ao índio, pois somos todos brasileiros. Ontem a gente foi surpreendido por um documento que chegou à mão da FUNAI e chegou à nossa mão com o mando de um juiz substituto que substituiu o titular, né, de Eunápolis, do Juiz Federal de Eunápolis, onde daria 10 dias para a FUNAI retirar os indígenas daqui dessa área. Então a comunidade se reuniu hoje para uma reunião onde não aceitou de forma alguma o que o juiz mandou nesse documento, e nós estamos fazendo essa movimentação para que isso seja revogado, e caso não seja revogado, nós continuaremos aqui resistindo contra a retirada desses indígenas dessa área aqui. A gente teve pouco tempo para tirar as coisas. A gente já sabia que eles estavam vindo não em tão grande quantidade, como mais ou menos 12 carros da polícia, tanto federal como CAEMA. A gente nunca fez nada, a gente não levantou a voz e principalmente a gente não tinha armas. A maneira grotesca como falaram que normalmente pouco importa se as nossas crianças têm escola ou não, se as nossas crianças vão passar necessidade ou não, se ela vai ter um lugar para morar, um lugar para viver agora. Destruíram a escola, o centro cultural, o nosso posto de saúde, todas as casas, tínhamos cerca de 15 casas. Bom, tudo construído com as nossas mãos, né? É simplesmente calar e ouvir, né? Nós estamos aqui na margem da BR com nossas crianças adoecendo porque estão fora do seu lar, e até hoje ninguém se manifestou, só porque nós somos índios. Então hoje nós estamos aqui esse movimento fazendo uma nota, uma carta de repúdio à decisão desse juiz equivocado por você achar que ele é o dono da razão, esquecendo do direito humano de cada cidadão. Faço apelo para o Brasil e para o mundo, que seja mais humano, porque nós estamos sendo humilhados, massacrados. Eles pensem duas vezes antes de fazer isso que estão fazendo com as comunidades indígenas, que nós não somos invasores. O momento em que você não tem uma defesa e você está sendo ameaçado, deixa você tão vulnerável, assim, as crianças. Eu acho que uma coisa que marca principalmente a cabeça delas, elas vivenciaram coisas que crianças não deveriam vivenciar. Meu nome é Agua Rotimbá, tenho 9 anos e fiz esse desenho aqui, né? Os policial expulsando a gente da nossa aldeia, e o nosso cacique estava tentando falar com o policial, quer dizer que nós tínhamos como ficar lá e não tirar a gente. Aí eles mesmo assim tiraram.
Todo o material da escola se encontra aqui, às margens da estrada, e eu permaneço trabalhando com as crianças às margens da estrada, como vocês estão vendo. Aqui nós temos este desenho de um dos meus alunos, uma criança de 11 anos. Ele colocou um texto: quem sou eu? Eu sou Ismael, da aldeia Araticum, que fica perto da pista, no quilômetro 2, perto da praia. Eu fui expulso da minha aldeia, mas eu quero voltar para lá. Eles destruíram minha casa. Foi esse o texto. E aqui ele retrata um pouco da destruição que foi feita. Cana pataxi petoim baixo chega na boca yaré ana petoim mulher na petoim aguan ana petoim saraja toré carapite siratã A gente tem aquela vontade ainda de voltar e refazer tudo de novo, porque eu acho que é assim que funciona a comunidade, é aquilo que cai e levanta de novo. E justamente eu acho que é isso que significa o espírito, que a gente tanto preserva. Caiu por um, levanta por todos. Depois que a gente saiu da Araticum, depois de tudo que aconteceu por lá, a gente veio morar em Coroa Vermelha. Eu e minha família viemos morar em Coroa Vermelha. Assim, tem muita diferença. Eu acho que o convívio em comunidade, lá era um espaço muito pequeno, todo mundo se conhecia e tinha aquela, eu posso dizer assim, aquele respeito, aquele cuidado assim, com o próximo. Não que aqui não tenha, continua sendo uma comunidade como qualquer outra, mas você vê um certo distanciamento das pessoas, não tem tanto aquela questão da cultura, mas assim, eu sinto falta de como a gente vivia lá. Então a gente costumava acordar, já ter um preparo diferente, fazer sua pintura. A gente, sabe, esperava um pouco mais em relação à cultura daqui. Mas, quem sabe, em uma outra ocasião, em outro momento, a gente volte a usar isso, a ser como era antes. A terra só é do índio se ele estivesse lá em determinado período, né? O que eles chamam de marco temporal. Como é que nós vamos estar naquela terra, naquele período, se nós fomos expulsos dela? Outros questionam que o índio, para ser índio, tem que falar a língua materna. Como isso é possível se houve um tempo que nós fomos proibidos de falar essa língua? Então esse é um dos nossos objetivos aqui, é praticar, é passar para os jovens, porque acreditamos que são eles que no futuro, né, vão dar continuidade a toda a tradição do povo pataxó, né, que não deixe morrer essa luta. Né? As nossas lutas a partir de agora não vai ser mais com a borduna e não com a lança. As nossas lutas a partir de agora vai ser com o papel e a caneta, porque somos conhecedores do nosso direito. Acho muito importante os jovens estarem ligados no que está acontecendo e continuar com a luta, porque uma hora as lideranças vão ser nós. E se a gente não estiver preparado para isso, não vai ter quem assuma isso para a gente. O nosso futuro ele já foi traçado pela luta dos nossos velhos há 500 anos atrás. Mas se a gente não tomar cuidado, né, talvez esse futuro, né, não possa mais permanecer. Nós vamos lutar até o fim. Porque enquanto existir um índio, a luta continua.
meus filhos, vocês aproveitem a oportunidade de aprender, porque vocês estão aprendendo a leitura, que vocês podem pegar um livro e podem ler sobre os remédios e tudo. Eu não tive essa oportunidade. Hoje em dia vocês já cantam patiorrã, vocês dançam patiorrã e tudo. E lutar pela nossa cultura. Porque nós somos índios, nós temos de lutar pela nossa cultura. Para que essa cultura não morra. Anchua berre, anchua berra, anchua berre, anchua berra, angoho hukambe, anchua berre, angoho hukambe, anchua berre, anchua berre, anchua berra, anchua berre, anchua berra.